Querido irmão, querida irmã, sempre, todos os domingos e antes deles, aqui nos encontramos para a leitura orante da palavra. Estamos em tempo de Quaresma e temos a leitura orante da palavra para esse segundo domingo do tempo da Quaresma, tempo precioso para a temática da conversão. E o texto é de Lucas capítulo 9, versículos 28 a 36. É o tema da transfiguração. Como sempre, é a ordem regular nossa. Primeiro a leitura, depois explicação, em seguida, na segunda parte, a oração. Vamos, pois, ao texto. Mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, ele subiu à montanha para orar. Enquanto orava, o seu rosto se alterou. Suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura. E eis que 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias, que aparecendo, envoltos em glória, falavam de seu êxodo que se consumaria em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam pesados de sono. Ao despertarem, viram a sua glória e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Mas sem saber, na realidade, o que dizia. Ainda falava quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra. E ao entrarem na nuvem, os discípulos se atemorizaram. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o eleito, ouvi-o. Ao ressoar esta voz, Jesus ficou sozinho. Os discípulos mantiveram silêncio, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. É esta, meu irmão, minha irmã, a palavra do Evangelho para esse domingo, segundo domingo da Quaresma. Já nos é conhecido o significado da transfiguração. Essa leitura nos é até bastante familiar. Mas vamos retomá-la. Mais ou menos 8 dias depois destas palavras. Mas de quais palavras? O que dissera ele mais ou menos 8 dias antes? Fora a primeira vez que Jesus anunciara aos seus discípulos que a cruz também faria parte do seu messianismo e do seu serviço de Salvador. E isto suscitou muitas reações, perplexidades, inclusive temores, sustos, inquietações. E então Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Por que estes 3? Com facilidade se diz que guardavam
em relação ao Senhor, ou que o Senhor, melhor dizendo, que o Senhor Jesus tinha por eles uma particular predileção. Provavelmente não é esse o motivo. Foram estes os 3 que mais apresentaram dificuldades para aceitar o caminho da cruz. Levou-os consigo e subiu à montanha para orar. Montanha, lugar elevado, tradicionalmente para a cultura semítica da época, lugar de encontro com Deus. E o que fazer lá naquele lugar? Orar. De antemão, o discípulo, o evangelista melhor, apresenta ao seu leitor o caminho possível para que o discípulo possa, com grandeza e dignidade interior, poder deparar-se com realidades crucificantes e com a força de Deus, alcançada mediante a oração, poder abraçar a cruz e seguir o caminho do discipulado. Enquanto orava, Lucas, dentre os evangelistas, é o que mais acentua a oração. Enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou, suas vestes se tornaram de fulgurante brancura. O rosto não é apenas os traços fisionômicos, o rosto é a pessoa mesma. Transfigurar uma nova figura, não uma nova identidade, não uma nova fisionomia, mas aquele rosto tão humano, também fragilizado, como eram os homens, assim eram os homens da época, em situações tão desafiadoras e difíceis, até inóspitas. Aquele rosto tão marcado, até pelo sol e pela rudeza que a vida impunha, transfigurou-se. E suas vestes ficaram alvas de uma fulgurante brancura. A veste que Jesus usava provavelmente era a veste dos escravos. Os pobres usavam as vestes dos escravos. Jesus não era escravo, mas as vestes que endossava, sim. Pois bem, tornaram-se brilhantes, de fulgurante brancura. O branco, com as suas fulgurações, luz, é a cor para ilustrar os traços da ação celeste, da presença das forças celestes em determinado lugar e espaço. Aquele que falara da cruz e que não demora muito, começa o caminho para Jerusalém, a ele os discípulos puderam contemplar o assunto da cruz e ver que o assunto da cruz é dotado de uma promessa de vitória, partindo do vigor, da vitalidade, da realidade que procede de Deus. Moisés e Elias, com Jesus conversavam. Assunto? O Êxodo. É esta a tradução correta, como acabamos de ler. O Êxodo para Jerusalém, ou que se realizaria em Jerusalém. Faz lembrar aquela Páscoa primeira, que o povo deixou o Egito, fez suas travessias difíceis, sustentado pela força do Senhor, de Deus. Era esse o assunto da conversa, num ambiente de fulgurantes vestes e rosto transfigurado. O que pretende o evangelista do seu leitor discípulo
que aceite e que compreenda que para participar da vitória de Jesus Cristo, o caminho, a lógica é aquela proposta pelo próprio Senhor e não aqueles outros critérios de grandeza, de êxito, de triunfo, de potência, de possibilidades de grandes realizações. O caminho da cruz não é o gosto pelo sofrimento, mas é fazer da vida uma entrega até o extremo da própria existência, para indicar que é este o modo de Deus amar aqueles que escolheu. Observemos bem, até ouvirem a voz, seus olhos estavam pesados de sono. O sono aqui tem o sentido de quem não consegue compreender o que lhes era proposto, que não conseguiam aceitar que para seguir o Mestre é preciso ir com ele a Jerusalém. E aí a voz do céu: é o meu filho, ouçam-no. Quando do batismo de Jesus foi a mesma voz. Também o conteúdo: este é o meu filho, o predileto. Mas aqui, o acréscimo: ouvi-o. Ouvir o quê? Ele acabara de falar sobre o caminho para Jerusalém. E a vida seria uma entrega, não um fracasso, nenhuma derrota. E ao ressoar a voz, Jesus ficou sozinho. Pedro queria permanecer lá. É mais fácil contemplar o Cristo glorificado e, se possível, seguir, buscar somente o glorificado, poupando-nos da cruz. Era a tentação deles outrora, é a tentação nossa agora. Façamos 3 tendas. É bom ficarmos aqui. Se descer do monte, o caminho é para Jerusalém. Pedro preferia, e aí ele representava todos nós com nossas fraquezas. Preferia permanecer lá no monte, contemplar o glorificado, porém eximindo-se do caminho para Jerusalém. E o evangelista até completa. Ele não sabia o que estava dizendo. Na oração, daremos um novo passo. Parece que precisamos pedir ao Senhor que nos faça capazes de segui-lo no caminho para Jerusalém. A TV Evangelizar também está no WhatsApp. Chama a gente lá. Vamos agora, meu irmão, minha irmã, à segunda parte deste nosso programa. Agora sim, vamos nos dedicar à oração. Como sempre, é preciso aquele conjunto de passos que favoreçam a pacificação interior. Vamos lá, ponha-se numa posição que favoreça o recolhimento. Os olhos fechados favorecem. Tentemos mergulhar na quietude, necessária quietude interior. Respire profundamente uma primeira vez, profunda e lentamente. Faça-o novamente, uma segunda vez. Vamos devagar.
com paciência e com serenidade, porque é assim que Deus se revela, paciente e sereno. Agora vamos pedir que o Espírito Santo venha participar desta nossa oração. Vinde, Espírito Santo, vinde iluminar nossa vontade, nossa inteligência, nossos sentimentos. Vinde projetar vossa luz à nossa interioridade, para que possamos acolher a palavra de Jesus com a mesma motivação com que o evangelista a escreveu. Que possamos participar hoje daquela palavra proclamada outrora, depois escrita. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora reler, se é possível dizer assim, reler com imagens, com a imaginação. Vamos aproximar-nos das imagens que o texto propõe, dos movimentos das pessoas, dos gestos, como se entrássemos no Evangelho. Jesus falara 8 dias antes aos discípulos. O Senhor lhes falara da cruz. Ainda estão inquietos, perturbados, assustados, perplexos. Não é possível que a salvação que Ele traz passe pelos caminhos da cruz. Era humilhante. E então Jesus toma 3 deles. Podemos vê-los. As montanhas em Israel são muito, muito rochosas. Muitas rochas. Pedras grandes, pequenas, pedriscos. Algum arbusto entre elas, e lá estão os 3 a subir, juntamente com Jesus. Ele vai à frente. Vamos imaginar uma colina de muitas rochas, aquela que nós conhecemos. Lá vão eles, desviam uma pedra, a outra serve de degrau, como se fosse uma escada, sobem. Podemos vê-los a contemplar e observar o maravilhamento diante das vestes que fulguram de um branco que eles nunca tinham contemplado, vistos, presenciado. Podemos observar aquelas fisionomias encantadas com o que contemplam. Estão a olhar, veem os 3, aqueles que mais se desapontaram com o anúncio da cruz. Eles veem Moisés, com aquelas imagens clássicas da antiguidade do seu tempo, muito mais antigas do que aquela época. De um lado Moisés, de outro Elias. Como se Moisés estivesse a dizer ao Senhor que a lei que ele apresentara em nome de Deus e a aliança chegaria à sua plenitude lá em Jerusalém. E os discípulos ouvem. Recordam-se provavelmente daqueles dias de perplexidade que antecederam aquela experiência. Podemos vê-los maravilhados com as imagens e atordoados com o assunto também do profeta Elias. Assunto: Jerusalém, a cruz,
aqueles desdobramentos que para eles tinham mais ar de fracasso, absoluto fracasso, maravilhados por um lado, assustados por outro. Quem sabe até sonolentos. Era-lhes por demais pesado, psicologicamente, aceitar aquele anúncio. Quem sabe, podemos até observar Pedro. É bom ficar aqui, Senhor. Faremos 3 tendas. Melhor contemplar o Cristo crucificado do que descer e tomar o caminho para Jerusalém. Era a tentação de Pedro e dos outros 12. E uma voz: ei-los. Agora olhando para o alto, porque de lá vem uma voz: é o meu filho, ouvi-o, ouçam-no, escutem-no. Novamente, aqueles 3 se recordam. Escutar. Mas a última palavra do Senhor versava sobre a cruz. O fenômeno é admirável. O conteúdo é assustador. Ei-los fragilizados e com medo. Agora vamos dar um passo, somos nós. Estamos lá. Ou Pedro, ou Tiago, ou João, também nós gostaríamos de seguir Jesus, de seguir o Senhor sem precisar ir com Ele a Jerusalém, sem a cruz. Talvez eu o contemple, posso vê-lo. Tantas maravilhas que já conheci e experimentei com o Senhor. Quantas bênçãos, quantas conquistas, quantas vitórias, até facilmente dizemos graças a Deus, consegui isso, alcancei aquilo, conquistei outra coisa. E gostaria muito de felicitar-me com o Senhor por tantos benefícios que a mim chegaram. E não está errado, está certo, eu tenho que manifestar minha gratidão ao Senhor. Mas aquela voz soa aos meus ouvidos: escutem-no. Escute o que ele diz. E em tempos de Quaresma, ele me lembra da cruz. As experiências difíceis que eu tive, sim. As lágrimas que a vida me legou, sim. Mas e os outros? Talvez o Senhor queira pedir a mim que eu me pareça com Ele na hora de perdoar. É difícil. Talvez o Senhor esteja a pedir a mim que me lembre dos pobres e me aproxime deles com disposições de partilha. Mas fui eu que conquistei, talvez eu queira dizer. E Ele, o Senhor, ou aquela voz do alto, ouvi-o, escutem-no. Talvez o Senhor queira que eu me recorde daqueles inúmeros que não tiveram a mesma sorte que eu tive. E eles? É bem possível que o Senhor pergunte: não tem nada a oferecer? São embates que eu trago comigo mesmo, porque eu gostaria de ser muito religioso, mas sem precisar converter-me, sem precisar me aproximar de quem sofre, expressar solidariedade, partilhar inclusive
do que tenho, para que não falte a outros. São todas experiências exigentes. Sozinho eu não consigo. Talvez eu tenha que pedir do transfigurado alguma graça. Vou pedir agora a graça de poder aproximar-me dos outros, solidarizar-me, compartilhar ou com a proximidade ante a dor de quem sofre. É isso talvez que eu precise pedir ao Senhor. E Ele está transfigurado a lembrar-me de Jerusalém e propor-me que eu vá com Ele até lá, porque a ressurreição, sem ela, qualquer vitória nunca sai do Monte Tabor e não se chega à ressurreição. É hora da minha oração.